certinho ali. Uma choradeira braba, um negócio de maluco. Ontem, na quarta-feira, saiu a informação que o STJD puniu aí, né, a arbitragem do Choque Rei, né, São Paulo e Palmeiras, aquele escândalo de arbitragem que teve. E os dois foram punidos, né? O árbitro e o VAR, né? Pegaram 40 dias aí, né? 40 dias, né? Na teoria, né? Porque boa parte desses 40 dias vão pegar as férias também, né? Que a temporada tá prestes a acabar também, né? Não somos bobo também nisso aí, não. Né? Enfim. Aí saiu informação ontem, né, cara? E ontem, adivinhe só quem apareceu chorando, esperneando e defendendo o Ramon Abaixo Abel que foi punido. Ele mesmo, Abel Ferreira, rapaz. Como é que pode? Acho que ele deve ter virado advogado do Ramon Abaixo Abel. Ou deve ser irmão, né? Já que os dois têm Abel aí, né? Deve ser parente, não sei. Né? Então, um negócio curioso, né, rapaz? Reclamando de arbitragem, uma choradeira que eu nunca vi de jeito. Curioso. Engraçado que depois do clássico, né? Do choque aí que aconteceu, né? O que aconteceu naquele jogo, né? Perguntaram da arbitragem pra ele. Não fala sobre arbitragem, que engraçado, né? Ontem falou que é beleza, metade da coletiva foi sobre arbitragem, defendendo o Ramon Abatibel, que loucura, mas é aquele negócio, né, rapaziada? Nada como um dia após o outro, nada como um jogo após o outro, né, cara? O mundo, né, o futebol, então, tem as suas reviravoltas, né? Olha só, abre aspas para Abel. Temos que falar das narrativas que se criaram de que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Contra o São Paulo, em um lance que ninguém toca na bola, todo mundo disse que foi pênalti. E mais, afastaram o árbitro, um dos melhores do Brasil, fecha aspas aí, para o nosso queridíssimo Abel Ferreira, né? O hipócrita Abel Ferreira, né? Que tem dia que ele adora falar de arbitragem, aí quando é beneficiado, né? Quando o Ramon Bate-Abel, né? Apita o jogo lá, pró-Palmeiras, né? Porque todas as decisões do jogo foram pró-Palmeiras. Aí não fala de arbitragem. Aí ontem quis falar, né? Chorar que o Andrés Pereira tomou cartão, sendo que não falou nada pro árbitro. Aí ontem, pra vocês verem, ele falou essa patifaria aqui, né? Acabou que nem tá no trechinho aqui, né? Nessas aspas que eu peguei. Ele falou, botaram a cabeça do árbitro a prêmio, né? Do árbitro Ramon Bate-Abel, né? Que foi punido aí pelo SJD, né? Aí, olha que bizarro, cara. Vocês sabem o que ele falou mais? Olha que bizarrice. Ele citou ainda o lance, né, de São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil de 22, se eu não me engano, né? Inclusive ele até fala que é em 2023, mas 2023 não é, 2022 que tava 2-0 pro Palmeiras o jogo, aí teve o gol do Luciano de pênalti, né, que parte, né, do Caleri, né, o Caleri sofre o pênalti, o Luciano marca o gol, né? E os palmeirenses reclamam até hoje que o Caleri estava impedido no lance, né? Eles reclamam que sumiram com as imagens do VAR, né? Eu acho engraçado isso, né? Não, mas o Caleri estava impedido. Tá, cadê as imagens? Não tem. Então como é que ele estava impedido? Né? Reclamar que não tem imagem, até vai. Agora falar que o cara estava impedido sem que nem imagem tem, tipo assim, né? Meio controverso. O cara foi lembrar desse lance ontem, depois do jogo contra o Vitória, né? Engraçado que ele não citou, né? 2023, quando o São Paulo ganha do Palmeiras na Copa do Brasil os dois jogos, e o gol com o Daronco, tá? O seu Daronco que vai apitar o jogo hoje, inclusive, do São Paulo, né? Esse mesmo Daronco que vai apitar o jogo hoje, ele apitou São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque na volta, né, no jogo de volta da Copa do Brasil, e teve um gol muito legal do Caleri, né, lá no Allianz Parque, que o Daronco anulou, né? Cobrança de falta na área, o Caleri cabeceia, faz o gol, só que o Daronco foi e deu uma falta do Diego Costa no jogador do Palmeiras, né? Sendo que o Diego Costa levantou para tentar cabecear e o Daronco foi lá no gol. Engraçado que desse lance ele não fala, né? Engraçado que em 2021, né, no último lance do jogo, quando São Paulo faz o gol, né, o cobrança de falta, vou lembrar se foi falta ou se foi escanteio, que foi uma bola parada que o Reinaldo cobrou, o senhor Gustavo Gomes faz o gol contra e anular o gol, né? Engraçado que esses lances ele não falou nenhum, né? Só falou lá do lance do impedimento na Copa do Brasil de 22, né, que foi o impedimento, o possível impedimento do Caleri, né, que resultou no gol do São Paulo e depois o jogo foi para os pênaltis. Que engraçado, né, cara? Mas você não falou, Abel, que não gostava de falar de arbitragem? Não, que eu não falo de arbitragem. Foi que você falou no Morumbi depois do jogo lá, São Paulo e Palmeiras, né? Aí hoje, ontem no caso, passou a metade da coletiva falando de arbitragem. Como é que pode, né, rapaz? Nada como um dia após o outro, né, cara? Futebol tem dessa, irmão. Um dia você é beneficiado,
outro sai prejudicado. Prejudicado, né? Prejudicado aí, entre aspas, né, cara? É beneficiado em uma porrada de jogo, né, cara? Metade do campeonato os caras é beneficiado. Aí quando não é, aí essa choradeira, espernia, dá showzinho, né? Brincadeira de bagulho. Esse aqui é um dos mais hipócritas que tem no Brasil. Esse rapaz aqui, ó, Abel Ferreira. Entendeu? No jogo do São Paulo, não fala de arbitragem. Ontem, irmão, nem motivo tinha pra falar da arbitragem, dando show, lembrando lances de 5 anos atrás. É de jeito. Hipocrisia absurda. É? Hipocrisia, assim, impressionante, né? Mas enfim, vamos falar do São Paulo. Eu tinha que falar disso aqui, não tinha como, né, cara? Tinha que falar sobre isso aqui, não tinha como passar batido aí, né? O showzinho do Abel ontem na coletiva, né? Muito engraçado, muito curioso. Bem, o atacante Jonathan Calleri mais uma vez participou das atividades com bola junto dos companheiros. O jogador que operou o joelho em abril vive fase de transição e tem cada vez menos restrições. A tendência, porém, é que ele só volte a jogar em 2026. Então o Calleri está cada vez mais aí, né, cara, treinando com os companheiros, cada vez menos restrições ele está tendo nesses treinos. Né? Cada vez está mais aí participando ativamente dos treinos aí com o elenco do São Paulo, né? Enfim. Rapaziada, o William Bigode, ele mesmo, né, que jogou aí no Corinthians, no Palmeiras, no Santos, olha o que ele falou em entrevista para a ESPN, abre aspas. Quando eu tô para sair do Cruzeiro, isso aí no fim de 2016, tinha um interesse muito grande do São Paulo. Quase rolou, mas acabou chegando o Alexandre Matos e me levando para o Palmeiras, fecha aspas. Nessa entrevista que o William Bigode dá para a ESPN, ele admite e fala o que muitos já sabiam, né, que ele torcia para o São Paulo na infância, que tinha vontade de jogar no São Paulo, e curiosamente ele nunca jogou no São Paulo, mas jogou no Palmeiras, no Corinthians e no Santos. Futebol tem muitas dessas, né, cara? Mas o cara é profissional. Aí, no fim de 2016, o William Bigode do São Paulo queria muito, ele tava muito bem, né, cara, nesse momento da carreira dele. Sempre achei ele muito bom no Palmeiras, no Cruzeiro, no Corinthians, né? Seria interessante ter visto ele jogar no São Paulo, mas nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu aí, entendeu? Ontem a gente teve aí a entrevista coletiva do Rui Costa, né? Uma entrevista à tarde, e foi perguntado para ele sobre a questão aí, né, do Galopo, né, que é jogador do São Paulo e que está no River Plate, e também tem a questão que o Tapia e o Enzo Dias, que são do River, que estão emprestados para o São Paulo, né? O Rui Costa falou o seguinte sobre os três, abre aspas. Trouxemos o Enzo Dias, que, se não me falhe a memória, tem quase 54 partidas pelo São Paulo e que permanecerá no São Paulo, porque ele cumpriu as metas. Temos o Tapia, que chegou sob desconfiança e tem sido importante para nós aqui. Incorporou o espírito de jogar no São Paulo. Assim como o Enzo, o Galopo, que tem sido utilizado, mas não para efetivar a cláusula de compra obrigatória. Que ele tá falando isso aqui, né? Ele tá jogando, mas não de uma forma efetiva para bater a cláusula de obrigação de compra, né? Porque até agora não bateu as metas aí. Acho que foi isso que ele quis dizer. Aqui. Em que pé está a situação? Todos nós aqui analisamos este cenário com o River Plate. Temos falado com o River e estamos tentando fazer uma composição em que atenda todos os interesses. A permanência do Tapia, a permanência do Enzo, que já está consolidada, e a venda do Galopo para o River Plate. Isso que estamos discutindo. Acredito que vamos ter alguma concretização nos próximos dias, fecha aspas, para o Rui Costa. Então, vocês entenderam, né? Ele cita, né, 2 vezes que o Enzo já bateu as metas e que vai ficar, né, porque bateu as metas de obrigação de compra, mas ele fala, né, que ele quer atender todos os interesses, que é o Tapia, né, o Enzo Dias, no caso os dois ficarem, e a venda do Galopo. Então, o São Paulo, né, o Rui Costa vai entender que o São Paulo quer fazer um negócio aí envolvendo os 3 jogadores, né, aí, né, que o Galopo seja vendido e que o Enzo e o Tapia também fiquem. Então seria um negócio triplo aí, né, envolvendo esses 3 jogadores aí, e segundo ele, deve ter uma concretização disso já nos próximos dias. Aí, né? Enfim, vamos ver o que o São Paulo vai fazer. Olha, vou falar uma coisa pra vocês aqui. O Enzo Dias ficar, beleza. Eu acho, tá, que o São Paulo não devia comprar o Tapia, na minha opinião, tá? É 12 milhões de reais que tem aí, né, que tá no contrato, né, de opção de compra aí, 12 milhões de reais, tá? Eu não compraria, tá? A galera jogou bem alguns jogos, tá?
mesmo assim, tá? Não é um jogador que é titular absoluto. Assim, quando o Lucas voltou, ele já foi pro banco de novo, né, cara? Quando o Lucas voltou, começou a jogar aí Luciano e Lucas. E assim, cara, pode ajudar aí, já ajudou sim em alguns jogos, mas é um jogador que eu não compraria de forma definitiva, não, tá? A não ser que ele comece a fazer chover aí, né? Coisa que não vai acontecer. Né? Eu acho que é um jogador que não vale 12 milhões de reais, na minha opinião. Ainda mais no time que tá na situação financeira que o São Paulo tá, né? Tem essa aí ainda. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O São Paulo sofreu por muito tempo em relação a goleiros pós-Rogério Ceni, né? Demorou até a gente ter o Rafael ali, que hoje passa uma certa confiança para a torcida. Vários nomes chegaram, né? Jean, temos Volpe, Jandrei, por aí vai. Outros foram especulados e acabaram não vindo para o tricolor, como foi o caso do Walter, ex-Corinthians e hoje no Mirassol. Em 2021, São Paulo chegou a negociar a contratação do goleiro. Aliás, o Walter confirmou que houve sim a conversa. Ele também revelou o motivo pelo qual não aceitou jogar no São Paulo. Abre aspas. O São Paulo procurou sim, foi em 2021, antes do Rafael chegar. Houve conversa, houve interesse, mas eu já tinha um plano de carreira no Cuiabá. Minha cabeça naquele momento era seguir ali até o fim da carreira, fecha aspas. O que não aconteceu, né? Hoje ele tá no Mirassol. O São Paulo via em Walter, rapaziada, uma excelente oportunidade de mercado, né? O São Paulo tinha interesse no Walter desde quando ele tava no Corinthians. O São Paulo queria muito contratar o Walter, mas acabou que não aconteceu, né? Como você pôde ouvir, o Walter, ele não queria trocar o Cuiabá pelo São Paulo. É isso mesmo, gente. O São Paulo chegou num nível que não consegue tirar um goleiro do Cuiabá, não consegue tirar um jogador do Cuiabá, gente. É impressionante o nível que esses dirigentes amadores estão deixando o São Paulo. Walter no São Paulo pra mim seria uma excelente contratação, né, rapaziada? E aí o São Paulo não conseguiu contratar o Walter e aí foram atrás do espetacular Jandrei. Não deu certo. São Paulo tentou o John do Botafogo, né, que tava no Botafogo, também não conseguiu. Aí veio o Jandrei, espetacular. Ah, os caras são gênios demais. Bom, alguma novidade sobre o Oscar? Acabei de falar, Pedro. Ele foi para Porto de Galinhas com a família, está tomando decisões e até onde eu ouvi, o Oscar está bem... o Oscar está pendendo bastante a sair do futebol da parte de jogar. E aí existe uma possibilidade do Oscar trabalhar e ajudar em alguma coisa relacionada ao São Paulo. Ele tem convites também de outros clubes que eu já soube. Do próprio Xangai, para trabalhar na China com um clube, que parece que gostam muito dele lá. E o próprio Chelsea fez uma proposta para ele, para que ele possa trabalhar numa função extra-campo. O São Paulo também pode ser que caminhe para isso, mas o São Paulo, obviamente, não está falando nada, porque o cara não decidiu nem parar. Se ele decidir parar, aí pode ser que role alguma coisa. O Oscar, que tem contrato com o São Paulo, mais 2 anos de contrato, mas hoje, pelo que eu escuto, claro que isso é uma decisão que somente ele vai decidir, somente ele vai tomar, mas hoje a tendência é realmente que o Oscar não prossiga jogando. Pode ser que o cara volte de lá com a família e fale, eu quero tentar mais um pouco. Então, assim, é uma decisão muito particular, é impossível fazer previsões, mas a tendência, repito, é que ele não continue, tá? Quero falar sobre o Diego Fernandes, que aí é uma informação que não é minha, é uma informação que eu ouvi, que me passaram ontem, que na live do Tricolaços, o Arnaldo Ribeiro comentou que ele acha, ou que ele tem informação, aí eu não sei exatamente, que o Diego Fernandes falou, que a informação do Diego Fernandes para o dia 16 de dezembro do São Paulo seria um jogo festivo, e não tem nada a ver com relação à questão de SAF ou investimento no clube. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado. Aí o pessoal fala assim, Zanqueta, você está falando de uma forma até... O cara falou ontem para mim assim, você está torcendo contra o Diego. Eu falei, eu estou torcendo, foi o primeiro que liguei para ele, foi o primeiro que entrou em contato, deixo o canal aberto aqui sempre, e não tem ninguém hoje que quer mais SAF do que eu dentro da torcida São Paulina. Pode até igual, mas que nem eu não tem ninguém querendo isso aqui. Pode ter aparecido, também quero. Eu já falei para vocês e vou continuar repetindo. Se não for SAF, eu já não acredito em mudança nenhuma. Por conta da política, por conta do sistema, por conta dos meandros que destroem qualquer tipo de chance de alguém fazer alguma coisa diferente. Então, o Diego é uma luz que pode ser uma esperança. Só que eu não sou idiota.
Existe uma grande diferença entre você ser um iludidão idiota, um bobalhão, e ser um cara que quer as informações. E como o próprio Diego falou, eu mostrei no vídeo de ontem, não existe nenhuma evidência clara, de que as coisas tenham um embasamento concreto. Mas ele disse que vai apresentar, tudo bem. Aí o Miller vai ao vivo e diz que, olha, tem uma notícia bombástica para a torcida do São Paulino. Se for jogo festivo, já vão começar a descer porrada nele. Eu estou avisando, o sistema político de São Paulo, as coisas funcionam. Não dá para iludir a torcida. Toda vez que ilude, o tombo é tão grande que aquela carência, aquela expectativa, aquele sentimento de que pode ser alguma coisa boa se transforma em ódio, se transforma em repulsa. Então, eu estou repetindo, muito cuidado na hora de fazer as coisas, tem que saber o jeito de entrar na política, tem que saber o jeito de se manifestar, tem que saber o jeito de tratar aí a questão com a torcida do São Paulo, porque vocês viram aí, casos como Marcos Leonardo, possibilidade de ter investidor que depois vira sátira, vira chacota, vira deboche, exatamente porque tratam a informação de um jeito não tão positivo das coisas como deveriam ou poderiam ser, tá? Isso para vocês entenderem. Então, assim, eu não sei sobre isso, não sei qual é a informação ou o que é o anúncio do Diego Fernandes, porque ele não me responde quando eu mandei mensagem para ele, direito dele, mas eu não tenho como. Bom dia, Lígia, tudo bem? Eu não tenho como me posicionar. Aí o Arnaldo disse isso, parece que no Tricolaço, que seria uma coisa de jogo festivo. Se for isso, eu já espero que vai dar merda, porque um monte de gente vai reclamar, porque já começaram a fazer expectativa de alguma coisa diferente. Já expliquei para vocês ontem, ele não apresentou ainda nada para nenhum conselheiro, já tinha dito uma semana atrás, e ele próprio confirmou isso no vídeo que foi passamos aqui no canal ontem, que ele próprio não tinha aberto nada e ele disse que estava sendo bem recebido. Só que não adianta ser bem recebido, falar com as pessoas, se você não trouxer algo robusto que realmente convença as pessoas ou que dê solidez. E aí você pode trabalhar na mídia externa para pressionar alguma coisa acontecer, se você apresentar um projeto com solidez, com real potencial de desenvolvimento. Porque daí a torcida vai falar, olha aí, o cara está apresentando, existe uma base, o cara está chegando sério, o cara tem toda uma estrutura, tem tudo isso. As pessoas vão falar, não, mas ele está chegando para entender melhor como ele pode fazer. Gente, para entender como ele pode fazer, tem zilhões de pessoas, advogados, especialistas, caras de SAF, escritório de advocacia, que podem sentar em cima do Estatuto de São Paulo, olhar, fazer uma estrutura, montar um plano financeiro junto com uma instituição financeira e mostrar. É assim que se faz um plano de SAF, é assim que você vai poder convencer alguém de fazer alguma coisa. É assim que a tal da LZ, sei lá o quê, fez no Fluminense. Se vocês acompanharem a história do Fluminense, vocês vão ver que o Celso Barros recebeu um projeto pronto de uma empresa de fora para fazer um modelo de processo dele, que inclusive o Diego Fernandes disse que poderia ser o do Fluminense, poderia ser o do Atlético Mineiro. E falar em Atlético Mineiro, meu amigo, que confusão que eles têm com um cara. 30% do Atlético Mineiro foi comprado por um cara do Banco Master, o Vorcara, que foi preso pela Polícia Federal por envolvimento com crime organizado. Meu camarada, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se fosse no São Paulo, puta que pariu. Desculpa, mas assim, não tem outro jeito de falar. Vocês sabem que é exatamente assim. Puta que pariu. Seria infernal se fosse com o São Paulo. Uma coisa parecida acontecendo aqui. A gente, por muito menos, a gente já tem um completo apocalipse. Você imagina se alguém tivesse preso ou preso alguma coisa com envolvimento ao PCC dentro de São Paulo. Jesus, Maria, José, tá? O de Flávio Lima falando que tá virando, ou ele vira herói ou ele será odiado. Eu concordo com você, Flávio. Eu acho que ele poderia estar conduzindo, minha opinião, tá? Isso não é contra o cara, porque eu acho que se ele tem realmente vontade, se é São Paulino que quer ajudar o São Paulo, eu tô do lado do cara. Inclusive, já me disponibilizei, o canal tá aberto aqui para ele. A questão precisa ter muito tato para lidar com a torcida do São Paulo, porque se tem uma torcida que abraça, é a torcida do São Paulo. Mas se tem uma torcida que guarda a repulsa de ter sido enganada e ter sido
maltratada por alguém ou sido iludida, é a nossa também. É o que eu falo para vocês, lá dentro. Eu perguntei para os pessoal, falei assim, mas tem algum papo sobre esse cara lá dentro, alguma coisa? Falei, Zanqueta, do mesmo jeito que sai na mídia, a gente vem e vai, só que enquanto esse cara não trouxer nada, não vai ter esse diálogo lá dentro. Os caras comentam e falam assim, pô, esse cara vai trazer não sei o quê. Aí os caras ficam, é um aproveitador, é um lobista, é um oportunista, é um marqueteiro. Será que tem alguém por trás dele? Por onde esse cara pode entrar? Porque nem na oposição, nem na situação ele conseguiu entrada, entendeu, Edu? Na hora de fazer a análise, é difícil, ele está mexendo para a gente. Ele dá conteúdo para a gente discutir, ele dá pano para manga. Eu quero falar de SAF, você quer falar de SAF, mas lá dentro, eu tô falando a coisa real. Olha lá para os caras de São Paulo. Os caras não estão falando porra nenhuma, porque eles não têm nada para falar referente a esse assunto. Essa que é a grande verdade, entendeu? Dribola falando que pode ser que ele apresentará o projeto de SAF. Se for isso, Dri, aí sim é fantástico. Se for isso, esse é o caminho. Apresentar o projeto é o caminho. Aí seria perfeito. Se o Diego apresentar o projeto, aí vai ser perfeito. Existe chance de separar o futebol do social? Michel, existe chance, existe. Só que não é um processo fácil, né? Rubens Gonçalves nem sempre sabe a solução. Mas no São Paulo eu acho que é a única solução. Eu concordo com você, Rubens. Eu acho que o São Paulo está num estado tão ruim que o primeiro passo para o São Paulo, mesmo que não venda o clube para alguém de fora, é separar o futebol do social e se transformar em SAF. Isso é possível? É. O São Paulo continua lá, sendo o mesmo estrutura de conselheiros, aí vai ter um CEO, vai ter não sei o quê, separa, vai ter uma estrutura separada do social, mas já é meio caminho andado para depois você poder fazer uma venda, para você poder ter um investimento. Você não precisa fazer um oceano, você não precisa abrir um oceano para passar no meio e depois conseguir chegar do outro lado. Ajuda muito, tá? Zanca, se ele não tem capital para ao menos ajudar o São Paulo, ele realmente terá que ter um ótimo plano de investidores. É isso, mas aí o caminho é esse, o Rogério. Ele não precisa ser o ricaço. É que o pessoal fala assim, será que ele é o nosso nobre? Será que ele é a nossa lei? Não, não é. Ele não tem essa grana, tá? Ele não tem essa grana. Mas ele pode apresentar um plano com investidores, ele pode atrair investidores externos, estrangeiros, interessados no São Paulo. Cara, ele tem os méritos dele, ele tem conhecidos, tem portas abertas, ele é um cara bem influente, ele trouxe o Ancelotti, ele tem relacionamentos. Agora, tudo isso só pode ser convertido em seriedade a partir do momento que você apresenta um projeto sólido com garantias. A gente está falando do São Paulo, gente, a gente não pode chegar... Olha aí o Atlético Mineiro, 30%